Olá, seja bem-vindo à disciplina de Introdução à Administração. Nós somos estudantes de Engenharia da Computação da Universidade Federal do Amazonas e hoje nós abordaremos um pouco sobre a teoria da burocracia. O nosso orientador neste trabalho é o professor Cristiano Barbosa de Lima e o nosso grupo é composto por mim, Ronaldo, pelo Thales e pelo Davidos. Neste primeiro momento, nós buscaremos abordar um pouco sobre as origens da burocracia, seus tipos de sociedades e autoridades, características da burocracia e as suas vantagens e desvantagens. Mas antes de dar um prosseguimento, nós buscaremos não só desmistificar, mas buscar contextualizar o que de fato vencia a burocracia. Aqui no Brasil, ela ganhou um certo estereótipo relacionado à ineficiência, mas para esta pessoa desta foto, conhecida como Max Weber, o grande responsável por desenvolver essa metodologia, burocracia não tem nada a ver com a eficiência. Ao contrário, o objetivo da burocracia é tornar os processos mais eficientes. Mas onde que surgiu esse conceito de burocracia? Isso surgiu principalmente por volta da década de 1940, em que estava passando por um momento de grandes transformações tecnológicas, a saber, findando ali praticamente a segunda revolução industrial e iniciando a terceira revolução industrial, conhecida como técnico-científico-informacional. Além disso, existia uma certa fragilidade e uma certa parcialidade da teoria clássica e das relações humanas. Por quê? Porque elas eram contraditórias, elas eram oponentes, elas não buscavam, digamos dessa forma, construir um conceito global integrado de todas as relações dentro da organização. Em vista disso, surge a necessidade de um modelo de organização racional. E esse modelo de organização racional, ele deve englobar todas as variáveis e análise do comportamento dos seus participantes. Por quê? Porque neste momento está tendo um crescente aumento do tamanho e complexidade das empresas. Em vista disso, surge a necessidade de se construir modelos baseados em hierarquia, em que cada componente da sua respectiva posição deve estar respondendo a uma autoridade superior. E isso está totalmente relacionado com o surgimento da sociologia de Max Weber, o surgimento da sua teoria da burocracia. Além disso, Max Weber ele busca estruturar vários tipos de sociedade, a saber, a sociedade tradicional, a sociedade carismática e a sociedade burocrática. A sociedade tradicional é aquela que predomina o patriarcado e atividades patrimonialistas. A carismática predomina características personalísticas. A burocrática predomina as normas impessoais e a racionalidade. E uma grande observação que Max Weber conseguiu visualizar é que cada sociedade em específico demanda uma autoridade em específico, como nós vamos ver agora. A autoridade, antes de mais nada, representa o poder institucionalizado e oficializado. E o poder, por sua vez, é a capacidade de impor a própria vontade dentro de uma determinada relação social. E como nós vimos, com relação à sociedade tradicional, ela embute uma autoridade tradicional. E essa autoridade tradicional, ela provém de crenças do passado e o comando em virtude do status de herdeiro ou sucessor. Um exemplo disso é o feudalismo, em que existia ali uma relação entre sucerano e vassalagem. E essa sucerania e vassalagem, junto com o senhor, ela não é tomada decisões e ações com base em critérios técnicos. A ordem, a herança, é o grande critério nessas relações. Por quê? Digamos se o senhor morre, quem vai herdar as terras daquele senhor, em geral, vai ser o seu filho. Ou seja, não há critérios técnicos. Com relação à autoridade carismática, ela é conhecida como sendo legitimada por conta da personalidade e da influência dessa liderança. Isso é muito perceptível com relação ao populismo. Um exemplo disso é esta figura aqui ao lado, conhecido como Getúlio Vargas, que utilizou-se desses conceitos ali entre os seus mandatos de presidência entre 1930 até 1945, tendo algumas disparidades entre esses tempos, mas basicamente as pessoas se identificam com as suas características. E hoje não é muito difícil de encontrar isso na política. Quando se pergunta o voto de uma pessoa em determinada pesquisa, geralmente ele quer votar nessa pessoa por se identificar com sua personalidade. Mas isso embute alguns defeitos, como, por exemplo, nessa questão de autoridade carismática, se a pessoa é escolhida com base nesses critérios, se ele não cumprir todos esses requisitos, ele pode ser trocado, não com base em critérios técnicos e racionais, mas com base nesses critérios mais pessoais. Já a autoridade burocrática, por sua vez, ela é baseada em normas e regulamentos promulgados, que permitem uma maior eficiência e impessoalidade das relações.
em que essas atividades e cargos são escolhidos com base em critérios meritocráticos e técnicos. Um exemplo disso é o que acontece na universidade. Quando você vai querer entrar numa universidade, você não é escolhido por ter um cabelo mais bonito, por ter uma determinada personalidade ou uma série de outros requisitos, mas sim por competências técnicas que são feitas por meio de uma seleção através de um vestibular, ou até mesmo na questão da organização da universidade, que é feito com base em cargos específicos para cada um dos seus participantes. E a autoridade burocrática ela teve grande sucesso de acordo com alguns fatores que possibilitaram o seu desenvolvimento, entre eles o desenvolvimento da economia. Por que o desenvolvimento da economia? Porque a questão monetária ela facilita as transações. Anteriormente não existia vamos dizer assim dessa maneira, não existia uma unidade monetária bem específica. Hoje em dia já existe o dólar. Além disso, atrelado ao crescimento quantitativo e qualitativo das tarefas do Estado moderno, porque ela está muito mais adaptada a esse mundo de constantes transformações. Além disso, existe uma certa superioridade técnica do método burocrático em relação às outras abordagens tradicionais e carismáticas, porque ele tem mais eficiência. E existem algumas características muito importantes com relação à burocracia. Ela possui um caráter legal das normas e regulamentos. Por quê? Porque ela é baseada numa legislação própria. Além disso, existe um certo caráter formal das comunicações. Isto é, existem regras, decisões e ações administrativas que são registradas por escrito, não cabendo, por exemplo, a um determinado integrante de uma organização determinar que tipo de norma é feita, o que deve ser feito, com base em critérios somente pessoais, que tem um escrito, tem que ter alguma formalização. Além disso, existe um caráter racional e divisão do trabalho. Cada participante tem um cargo específico, competências e responsabilidades. Isso permite que um determinado funcionário de uma empresa, por exemplo, ele não tente interferir no trabalho do outro, porque ele sabe quais são as suas competências e responsabilidades que devem ser feitas, ele sabe inclusive para quem ele deve responder. Além disso, existe uma impessoalidade nas relações. As atividades são o quê? Baseadas nos cargos e nas funções, a distribuição dessas atividades. Não mais em critérios pessoais por ter uma certa relação personalística com determinada autoridade. Além disso, existe uma hierarquia de autoridade. Cada inferior deve estar sob controle e supervisão de um posto superior. Por exemplo, numa linha de montagem de uma determinada empresa, deve existir ali um superior, um encarregado, uma autoridade específica, e assim consequentemente. E existem certas rotinas e procedimentos padronizados. A burocracia ela vai delimitar o que um determinado ocupante de um cargo deve fazer. Com relação às competências técnicas e meritocráticas, as decisões e escolhas são tomadas com base em competências técnicas e de mérito, como mencionamos anteriormente, ou seja, não mais em critérios personalísticos ou tradicionais. Se João, em uma determinada empresa, bater a sua meta, ele pode receber uma bonificação, ele pode receber um aumento. Além disso, existe uma certa especialização da administração. Isto é, existe uma separação entre propriedade e administração. Para citar um exemplo disso, vamos pegar o caso de Jeff Bezos. Jeff Bezos foi o fundador da Amazon. Recentemente, ele deixou de ser CEO, ele deixou de ser um dos administradores da Amazon. Mas isso significa que ele não é mais o dono da Amazon? Não, ele ainda é o maior detentor de todas as ações da Amazon. Então, esse é um dos critérios mais importantes da burocracia. Ele busca separar o que é os meios de produção da administração. Além disso, existem profissionais participantes de certa previsibilidade das ações, previsibilidade das atividades e do comportamento dos seus participantes, porque existem critérios técnicos, existem critérios tradicionais para prever, para estabelecer metas com base em plano de ações, por exemplo. Por conta disso, existem certas vantagens da burocracia. A saber, existe racionalidade na tomada das ações, existe precisão da definição do cargo, porque esses cargos são escolhidos com critérios técnicos, e essa precisão da definição do cargo, ela não embute uma autoridade da pessoa, mas sim do cargo. Isso permite uma rapidez na tomada de decisões, permite uma unicidade da interpretação dos dados, das atividades, das ações que devem ser tomadas. Existe uma uniformidade das rotinas e procedimentos, porque existe um método, existe uma capacidade de interpretar o que deve ser feito, por quem deve ser feito, quando deve ser feito. Isso permite uma redução de atrito entre as pessoas, porque é como diz no critério popular:
o meu direito termina quando o seu começa. Então, nessa redução de atrito entre as pessoas, isso permite que o que cada pessoa deve fazer em cada setor, em cada atividade específica. Isso permite uma continuidade na organização. Como a autoridade é do cargo, não da pessoa, isso permite treinar as pessoas, permite capacitá-las para ocupar um determinado cargo, trazendo benefício para elas, porque elas vão estar aprendendo, se capacitando, se especializando, dando uma certa constância na tomada de decisões das atividades, proporcionando, assim, confiabilidade, uma vez que se você abrir o capital da sua empresa, os seus acionistas vão logo olhar o seu balanço patrimonial, vão olhar a demonstração de resultado de exercício, para verificar se os dados realmente comprovam as suas atividades. E assim, a gente surge com o conceito de racionalidade burocrática. Para saber disso, nós podemos analisar o que Max Weber pensa. Para Max Weber, a racionalidade burocrática é a adequação dos meios ao fim, com o fito de proporcionar o máximo de eficiência da organização. Ou seja, não basta somente usar os meios, temos que pegar os meios que maximizam a nossa tomada de decisões, que maximizam a produtividade de uma organização. Mas existem muitos também alguns dilemas da burocracia, porque Max Weber percebeu que a racionalidade é frágil, pois sofre pressões externas e internas. Essas pressões externas são aquelas que fazem com que seus colaboradores, participantes, tentem se desviar daquela tomada de decisões pressupostos lá no, vamos dizer assim, no roadmap da empresa, no white paper da empresa, no seu plano de negócios, e internos, porque em geral as pessoas vão se desgastando com relação a essas questões burocráticas e vão pendendo para um lado mais tradicional, para um lado mais carismático. E cabe à instituição perceber isso e ir tomando essas decisões. Por conta disso, existem outros conceitos relacionados ao tema que os colegas abordarão em seguida. Oi, meu nome é Thales e eu tenho uma pergunta para fazer. Se Max Weber pensou na burocracia como algo que fosse trazer eficiência para os processos de uma organização, então por que a gente vê a burocracia como uma coisa lenta e ineficiente? Uma das primeiras pessoas que teve esse pensamento que a gente tem foi Robert Merton, um sociólogo que analisou a burocracia de Weber e viu que ela nem é tão formal assim, nem racional. Ele viu que ela apresenta disfunções, imperfeições que ele chamou de disfunções da burocracia. A primeira disfunção da burocracia é a internalização das regras e o apego aos regulamentos. Imagina, um funcionário conhece uma maneira de fazer o trabalho rapidinho, uma tarefa ele faz rapidinho, de forma eficiente, faz tudo certinho e rapidinho. Mas aí a burocracia exige que cada detalhe da tarefa dele siga uma regra. Pô, isso aí vai atrasar o trabalho dele. Ele tem que se preocupar, além do trabalho dele, ele ainda tem que se preocupar com as regras. Obviamente isso vai deixar o trabalho dele mais lento. A segunda disfunção da burocracia é o excesso de formalismo e de papelório. Cada ação em uma empresa tem que ser documentada e testemunhada também. Esse formalismo vai levar a um excesso de documentos, um excesso de papéis. E ainda bem que nos dias de hoje as pessoas usam documentos digitais, Word, PDF, e para não entupir o computador de documentos digitais, ainda bem que hoje também existem armazenamentos pendrive, armazenamento em nuvem. Bom, a terceira disfunção da burocracia é a disfunção de resistência às mudanças. Imagina, um funcionário trabalha com um equipamento, com um maquinário há tanto tempo e faz o trabalho com ele. Um dia surge a possibilidade da empresa comprar maquinários novos.
Aí o funcionário olha para aquele maquinário novo e pensa: ué, mas isso aí eu nem sei mexer nisso aí, eu nem sei se o trabalho vai dar certo com isso aí. Eu prefiro ficar com o meu maquinário antigo mesmo, porque eu sei mexer nele, estou acostumado com ele e sei que o trabalho vai continuar certo. E bom, essa resistência do funcionário pode ser uma coisa ruim, porque imagina, se ele trocasse de máquinas, uma máquina antiga por uma máquina nova, quem sabe o trabalho seria até mais rápido. Vai que a máquina nova seja mais rápida do que a antiga. A quarta disfunção é a despersonalização do relacionamento. Na empresa, ninguém é assim é visto pelo é reconhecido pelo nome. Todo mundo é reconhecido pelo cargo que está ocupando. Imagina, você não é chamado pelo seu nome, você é o estagiário. A quinta disfunção é a categorização como base no processo decisório. Aqui quem toma decisões sobre um assunto é sempre aquele que está mais acima na hierarquia. Mesmo que esse alguém não saiba nada do assunto, é ele quem vai tomar decisões. A sexta disfunção é a superconformidade às rotinas e aos procedimentos. O funcionário ele vai fazer só o que está contido nas normas, nas regras e nos regulamentos. Ele sabe que se ele fizer um pouco a mais, ele pode quebrar as regras da organização. Por isso ele faz apenas o que está contido nas normas, nas regras e nos regulamentos. E, bom, ele não faz nada além disso. A organização ela vai perder em criatividade, vai perder em inovação. A sétima disfunção é a exibição de sinais de autoridade. Aqui, a hierarquia é muito evidente. Cada posição na hierarquia usa um sinal diferente para um sinal de status para poder se diferenciar das outras posições da hierarquia. Por exemplo, o Papa, ele está acima da hierarquia da Igreja Católica. O Papa, ele usa um cajado com uma cruz em cima. O cardeal está abaixo do Papa. O cardeal usa uma roupa vermelha, uma cruzinha no pescoço e um chapeuzinho. Já o bispo está abaixo do cardeal e abaixo do Papa. O bispo, ele usa um cajado não com uma cruz, mas um cajado um cajado que nem um cajado de pastor. O padre, ele tem uma roupa mais simples que a do bispo, do cardeal e do papa, porque ele está abaixo desses três caras. O padre, ele tem uma faixa em volta do pescoço. E tem o diácono. O diácono, ele está abaixo de todos esses outros. O diácono, ele usa uma faixa na diagonal. A oitava disfunção é a dificuldade no atendimento a clientes e conflitos com o público. Suponha que você, como um cliente, está querendo marcar uma consulta numa empresa que segue a burocracia de Max Weber. Você como cliente, você trabalha pela manhã e só tem um horário disponível pela tarde ou pela noite. Um horário para se consultar. Aí você chega com um funcionário e pede: teria como marcar pela tarde? O funcionário vai responder para você que não tem atendimento pela tarde, só tem atendimento pela manhã. Os funcionários da empresa, eles não vão dar pouca importância para os problemas particulares e pessoais. Esses funcionários de uma empresa que segue a burocracia de Max Weber.
E aí você faltou o seu trabalho pela manhã ou trocou de horário com alguém para poder ser atendido pela manhã. Chegou lá e ao invés de você dar um documento de identidade, você chegou lá com uma CNH. Você pensou assim: ah, mas a CNH também pode ser usada como identificação. Só que, por se tratar de uma empresa que segue a burocracia de Max Weber, essa empresa exige a identidade e não uma CNH. E aí você faltou o seu trabalho. E ainda tem essa ainda de perder a sua consulta porque você não levou a sua identidade. Obrigado, Thales. Dando continuidade ao assunto, a gente vai falar um pouquinho sobre os extremos do regime burocrático e o extremo oposto também. Primeiramente, o primeiro tópico que a gente pode destacar no regime burocrático é quanto à divisão do trabalho. Em geral, nessas empresas, os funcionários têm especialidades bem definidas, pré-definidas. Você tem um especialista em computação gráfica, um especialista em banco de dados, por exemplo, e, e são bem setorizadas em geral. Já no extremo oposto, a gente tem as empresas que preferem aqueles funcionários multitarefas, aqueles que podem realizar várias atividades, e isso, de certa forma, acaba sendo mais econômico para a empresa, no caso. O segundo fator que a gente pode destacar é quanto à hierarquia. Na burocracia, a gente sempre tem a autocracia bem evidente, no extremo oposto, claro. Você tem, por exemplo, um chefe que não aceita sugestões, que não aceita novas ideias, que são bem menos flexíveis. Já no extremo oposto, a gente tem empresas que não têm uma hierarquia bem definida. Isso pode ser bem problemático também, porque quando você não tem a clareza de quem é que está no comando, as coisas não funcionam muito bem. Temos ainda também as regras e regulamentações. Na burocracia, geralmente os funcionários têm um regime de disciplina bem rígido. Você tem que cumprir horários, cumprir metas e objetivos em determinado tempo pré-estabelecido. E tudo deve ser cumprido a rigor. No extremo oposto, a gente tem aquele funcionário que tem um excesso de liberdade. E isso acaba prejudicando a produtividade da empresa em geral. Quando esse excesso de liberdade ocorre. Já quanto à formalização das comunicações, é bem claro que no regime burocrático você tem que documentar tudo. Cada processo, cada requerimento, tudo tem que ser devidamente formalizado e documentado. O que ocorre nas outras empresas opostas, né, de regime oposto, geralmente as startups, as empresas de TI, elas têm uma comunicação mais informal. E elas são menos exigentes quanto a documentações muito rígidas, por exemplo. Tem muitas empresas, por exemplo, que contratam profissionais que não necessariamente precisam ter um diploma universitário. Ele precisa apenas ter habilidade técnica. Quanto à impessoalidade, no regime burocrático, os cargos são mais priorizados. Você tem uma visão mais profissional do que pessoal, independente do que ocorra psicologicamente ou de problemas pessoais. E no extremo oposto, a gente tem as empresas mais humanizadas. Quanto à seleção e promoção, burocraticamente temos critérios técnicos
para contratar funcionários. Os currículos são analisados de forma minuciosa, levando em conta cartas de recomendação, habilidades profissionais, experiência e às vezes até coeficientes, por exemplo, universitários, por exemplo, são muito comuns em empresas burocráticas eles exigirem. Já no extremo oposto, lembrando que a gente está falando de extremo oposto e não de empresas que são mais comuns, mas para evidenciar esse oposto, a gente tem aquelas seleções e promoções por camaradagem. Geralmente são através de nepotismo, quando no setor público, e no setor privado geralmente são através de indicações ou parentesco familiar, por exemplo. Com isso, surge um novo termo que é criado em 1950, chamado de a teoria das máquinas, que é, de certa forma, uma teoria que faz meio que uma crítica ao Weber, né? E os principais críticos, há outros, claro, mas entre os principais estão o Robert Kahn e o Daniel Katz. A primeira crítica é de que a empresa burocrática ela não considera o crescimento pessoal. Ela não é um fator de preocupação o crescimento pessoal dos funcionários. O importante é cumprir as metas e as funções pré-estabelecidas, pré-moldadas. Temos ainda também a segunda crítica aqui, é de que a empresa burocrática leva ao conformismo das pessoas. Geralmente elas não evoluem em geral, né? É claro que em geral. Geralmente elas possuem as mesmas habilidades, trabalham por muito tempo fazendo a mesma coisa. São trabalhos mais mecanizados. E isso estabelece uma certa zona de conforto nos empregados. Outra coisa, ela não considera organizações informais, ou seja, como a gente mencionou anteriormente, é tudo formalizado e documentado. Quarta crítica, sistema de controle e autoridade ultrapassado. Como essas empresas em geral têm muita dificuldade, em geral, elas são avessas a inovações, a novas tecnologias, o sistema de controle geralmente não funciona bem. No dia de hoje, por exemplo, tem empresa que proíbe o uso de celular durante o trabalho, de smartphone no caso, e a gente sabe que isso não é bem assim hoje em dia. Crítica número 5. Ela não possui meio de resolver conflitos internos. Justamente por essa questão de relação mais formal, os conflitos internos geralmente não são resolvidos, visto que, em geral, eles envolvem emoções, envolvem comportamentos mais pessoais do que profissionais. Ou seja, os conflitos não são bem resolvidos. Crítica 6. As comunicações são bloqueadas por hierarquia. Em geral, o chefe de alto escalão ele não se comunica direto com aquele funcionário já por exemplo, do chão de fábrica. Sempre há uma intermediação, sempre há um intermediário que viabiliza essa comunicação e que nem sempre ela chega como realmente deveria ser. Isso é um dos problemas, uma das críticas que são feitas em relação ao regime burocrático. Item 7. Desconfiança por represálias. Justamente por essa questão de ser impessoal, de ser mais profissional, essa desconfiança de, por exemplo, dedurar algum colega de trabalho já não é mais tão viável por medo de represálias, por medo de ser retaliado. O tópico 8. Não assimila novas tecnologias. Como eu mencionei anteriormente, essas empresas em geral elas não arriscam muito, elas não inovam e elas em geral preferem métodos que já são utilizados sem muita mudança.
E por último, ela limita o comportamento criativo. As pessoas, os funcionários não têm a liberdade de criar. As metas são pré-estabelecidas, os objetivos são dados e devem ser cumpridos sem nenhum questionamento em geral. E de forma indireta, claro, né? O chefe ele nunca vai dar ordem direta, sempre vai ser por intermediários, de forma a limitar a criatividade dos funcionários. E é isso. Eu agradeço a compreensão de todos e obrigado pela atenção.